lembrar aqui da entrevista do presidente Alberto Guerra ontem à noite pro Denilson e pro Chico Garcia, na qual ele admite erros do Grêmio na condução desse processo. Exagero. O erro foi do Renato, não foi do Grêmio. Tudo bem, mas o Renato não é o Grêmio. Não, é que para criticar o Renato, não se critica o Renato, se critica o Grêmio. Né? Não, perfeito. Mas eu não sei se não vale pro Calef também. Não sei se a observação do presidente é em relação ao Calef. Mas o Calef foi o primeiro a falar. O Calef, ele não entrou em detalhes, né? Ele só disse que era problema disciplinar e tal. Mas a questão toda, Sinote, é a seguinte, cara. O erro do Grêmio está em tornar pública essa situação expondo o jogador. Tá, mas o Guerra achou que teve algum erro do Renato em qual momento? Não, aí ele não especifica. Ele acha que a coisa tomou uma proporção que não devia. Porque se, por exemplo, o conteúdo do Renato ele só expandiu da terça-feira que tinha sido do final de semana. Não, entrevista do sábado ainda. Isso, então, mas se no sábado, naquelas primeiras palavras que já foram mais fortes, se ali já se constatou, talvez tenha passado um pouco do tom, era da função do presidente impedir, então, a entrevista da terça-feira. É que imagino que o presidente tenha imaginado que o Renato fosse ter um outro comportamento na terça-feira. E aí o Renato... Não, mas o presidente consegue conversar com o treinador antes e tal, o que tu vai falar lá? Cara, puxa... Porque daí é omissão do presidente, né? Adão, deixa o cara fazer tudo, aí depois vem a repercussão. Ah, não, eu sou contra. Falar do fato depois... É o presidente. Claro que é mais fácil, né? Mas custava o seguinte, ó. Por isso é que eu digo, o Renato, ele é muito da emoção também. Isso, que voltou a ser na terça-feira. Ele é muito da emoção. Este é um assunto que está nas mãos da direção. Como em várias outras vezes já foi dito. O problema, e aí nós chegamos à origem da situação, o problema é o empresário. Entendeu? Em vários outros momentos o Renato diz, não, isso a direção resolve, questões de arbitragem, isso é com a direção. Quantas vezes o Renato já falou isso? Mas aqui, nesse caso, havia um particular. É a bronca com o empresário. Aí o Renato extravasou. Aí foi além porque aí entrou a questão emocional. A bronca que ele e parece que tem, né? O próprio presidente Alberto Guerra chegou a dizer que o empresário teve um problema com o Renato. Falou isso pro Chico Garcia e pro Denilson ontem. Que problema é esse? É o da venda do TT. Quando o empresário veio à tona e disse que o TT não jogava porque o técnico não queria. Então, há uma bronca. E o Renato misturou as coisas e falou em vez de deixar a direção falar. Benfica, vamos ouvir o áudio do presidente do Grêmio? Claro. Presidente Alberto Guerra. Acho importante, então, a recapitulada. Esse foi pro podcast do Denilson Show com Chico Garcia. É claro, como em toda a profissão, né? Tem maus advogados, tem maus médicos, tem maus empresários e tem maus jogadores, não é? Sim. Tem maus dirigentes. Coincidentemente ou não, né? Um dos empresários aí que, não sei se o Adriel realmente assinou com ele ou não, mas estaria junto, que acabou orientando o Adriel a dar entrevista sem falar com a assessoria de imprensa e acabou culminando com o conteúdo esse de entregar a bola parada, é já um empresário que teve problema com o próprio Renato lá atrás, no caso do TT e outro jogador. Tá, aí o que acontece? O Renato vai para a coletiva e diz que não conhece o empresário. E assim, com ironia, né? Eu nem conheço esse tipo assim, né? Vamos recuperar a declaração do Renato. A briga é por Pablo Bueno ou é pelo comportamento do Adriel? Eu nem sei quem é esse sujeito. Eu não falo com empresários. Cara, quando eu achei que esse assunto estava resolvido, ontem eu cheguei em casa, 1h40, né? No trânsito. Cheguei em casa, aí... Você levou 1h40 para chegar em casa ontem? Ontem foi um inferno. Liguei a TV, digo, vou ver os jogos da Copa do Brasil, depois vou gravar meu vídeo, tá tranquilo. Mesma coisa. Tá de boa, tá sereno. Tô preparando um roteirinho ali. O vídeo do Adriel, cara, o assunto voltou de novo, cara. A única consideração de tudo isso é assim, se houve um erro do Renato já lá no sábado, então a entrevista de terça-feira é com a concordância do presidente. É impossível que o Guerra não tenha... Porque se ele fosse contra, se ele já tivesse percebido alguma coisa, ele vetaria, né? Ele ainda é o mandatário máximo. Por mais que, o Renato tem uma influência e tudo mais. Acreditando que o presidente achou que o Renato vai resolver a situação. E aí o Renato complicou mais ainda.
Pois é. Eu não imagino toda essa inocência do presidente de não saber o conteúdo que o Renato ia falar na terça, né? Mas enfim, as É consequências... o cara que manda do né? clube. As consequências, né? O Adriel é um baita de um goleiro, né, cara? É um baita de um goleiro. O fato dele ter pulado aí Não, e três concorrentes... poderia, em vez de na terça-feira ter a entrevista do Renato, ser a entrevista do Guerra. Poderia o Guerra chamar pra ele, não, já falou o Renato lá no sábado, já falou o Calef, agora vou falar eu. Porque eu sou o presidente, eu sou o mandatário do clube, eu vou resolver essa situação. Daí não, deixou o Renato falar mais um pouco. E aí talvez depois tenhamos... agora, não, porque se passou, né? E talvez tenhamos um novo capítulo daqui a pouco, Daniel, quando sair a lista, né? Se o Adriel não estiver na lista, bom, aí é um Provavelmente não vai estar. aí um novo capítulo que se abre. Até porque seria um clima muito estranho, né? Se ele... Mesmo que não entre, só de o fato de estar o nome dele lá no telão, quando é anunciado os reservas, ele aquecendo, porque os goleiros entram para aquecer reservas antes, não né? é anunciado no telão, né? Só... É anunciado a lista. Né? Não, é anunciado só que é a lista, não é nome por nome. Antes Jogam era ali. assim, Sim, agora mas é a ele lista vai toda entrar dos para reservas. aquecer, né? Mas os goleiros entram primeiro no Entrar para aquecimento. aquecer com Não há mais o clima. Gabriel. Não há mais clima entre ele e a cada 100 torcedores do Grêmio, um está com o Adriel. E é por isso que eu acho que o Grêmio agiu mal, expôs o jogador, coisa que jamais havia feito em toda a sua vida, mesmo que vários jogadores nesse tempo todo tivessem cometido atos bastante graves. Mas eu nunca vi o Grêmio expondo assim um jogador. Então o Adriel... Quando a gente conversou, acho que foi indo pro Beira-Rio, né? Pro jogo de domingo e tentava recapitular algo parecido. Não consegui. A exposição, eu também não me lembro. Não consegui, não lembro. protegeu. Olha, foi e isso que o jogadores, presidente... e jogadores, inclusive, com atos de indisciplina mais graves. mais ainda. graves. Foi isso que eu acho que o presidente tentou dizer, tentou enquadrar no erro do Grêmio. É o ativo do Grêmio que foi exposto. O Adriel, as ações do Adriel caíram muito no mercado.